O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, capítulo 4, dos Sistemas. Ponto 36. Quando começaram a produzir os estranhos fenômenos do Espiritismo, ou melhor dizendo, quando esses fenômenos se renovaram nestes últimos tempos, o primeiro sentimento que despertaram foi o da dúvida sobre a realidade deles e, ainda mais, sobre a causa que lhes dava origem. Uma vez certificados por testemunhos irrecusáveis e pelas experiências que todos não podiam fazer, sucedeu que cada um os interpretou a seu modo, de acordo com suas ideias pessoais, suas crenças ou suas prevenções. Daí, muitos sistemas a que uma observação mais atenta viria a dar o justo valor. Julgaram os adversários do Espiritismo encontraram um argumento nessa divergência de opiniões, dizendo que os próprios espíritas não se entendiam entre si. A pobreza de semelhante razão prontamente se patenteia, desde que se reflita que os passos de qualquer ciência nascente são necessariamente incertos, até que o tempo haja permitido se colecione e coordenem os fatos sobre que se possa firmar a opinião. À medida que os fatos se completam e vão sendo mais bem observados, a ideia prematura se apaga e a unidade se estabelece, pelo menos com relação aos pontos fundamentais, se não a todos os pormenores. Foi o que aconteceu com o Espiritismo, que não podia fugir à lei comum e tinha mesmo por sua natureza que se prestar, mais do que qualquer outro assunto, à diversidade das interpretações. Pode-se, aliás, dizer que, a este respeito, ele andou mais depressa do que outras ciências mais antigas, do que a medicina, por exemplo, que ainda traz divididos os maiores sábios. Ponto 37. Seguindo a metódica ordem para acompanhar a marcha progressiva das ideias, convém sejam colocados na primeira linha dos sistemas os que se podem classificar como sistemas de negação, isto é, a dos adversários do Espiritismo. Já lhes refutamos as objeções, na introdução e na conclusão de O Livro dos Espíritos, assim como no volumezinho que intitulamos O que é o Espiritismo. Fora supérfluo insistir nisso aqui. Limitar-nos-emos a lembrar, em duas palavras, os motivos em que eles se fundam. De duas espécies são os fenômenos espíritas: efeitos físicos e efeitos inteligentes. Não admitindo a experiência dos espíritos, por não admitirem coisa alguma fora da matéria, concebe-se que neguem os efeitos inteligentes. Quanto aos efeitos físicos, eles os comentam do ponto de vista em que se colocam, e seus argumentos se podem resumir nos 4 sistemas seguintes. Ponto 38. Sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos a um embuste, pela razão de que alguns puderam ser imitados. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos iludidos e todos os médiuns seriam enganadores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Demais, pessoas a cujo caráter afasta toda suspeita de fraude, e é preciso não saber absolutamente viver e carecer de toda urbanidade para que alguém ouse vir dizer-lhe na face que são cúmplices de charlatanismo. Num salão muito respeitável, um senhor que dizia bem educado, tendo se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estáis satisfeito, a porta vos será restituído o que pagastes. E, com um gesto, lhe indicou o que lhe melhor tinha a fazer. Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houve abuso? Para crê-lo, fora mister admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Por que não abusariam do espiritismo?
Porém, o mau uso de que uma coisa se faça não autoriza que ela seja prejulgada desfavorosamente, desfavoralmente, para chegar-se à verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas. Deve-se atender aos motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Ponto 39. Sistema da loucura. Alguns, por condescendência, concordem por de lado a suspeita de embuste. Afirma, então, que os que não iludem são iludidos, o que equivale a qualificá-los de imbecis. Quando os incrédulos se abstêm de usar de circunlóquios, declaram pura e simplesmente que os que creem são loucos, atribuindo-se a si mesmos, desse modo e sem cerimônias, o privilégio do bom senso. Esse o argumento formidável dos que nenhuma razão plausível encontram para apresentar. Afinal, semelhante maneira de atacar se tornou ridícula, tal a qual banalidade, e não merece que se perca tempo em refutá-la. Acresce que os espíritas não se alteram com isso, tomam corajosamente o seu partido e se consolam, lembrando-se de que tem por companheiros de infortúnio muitas pessoas de mérito incontestável. Efetivamente, forçoso será convir em que essa loucura, se loucura existe, apresenta uma característica muito singular, a de atingir de preferência a classe instruída, em cujo seio conta o espiritismo, até o presente, a imensa maioria dos seus adeptos. Se entre estes algumas excentricidades se manifestam, elas nada provam contra uma doutrina, do mesmo modo que os loucos religiosos nada provam contra a religião, nem os loucos melômanos contra a música, ou os loucos matemáticos contra a matemática. Todas as ideias sempre tiveram fanáticos exagerados, e é preciso que seja dotado de muito obtuso juízo para confundir a exageração de uma coisa com a coisa mesma. Para mais amplas explicações a este respeito, recomendamos o leitor a nossa brochura, O que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Abre parêntese, introdução, parágrafo 15, fecha parêntese. Ponto 20. Sistema da alucinação. Outra opinião menos ofensiva é essa, por trazer um ligeiro colorido científico, consiste em levar os fenômenos à conta de ilusão dos sentidos. Assim, o observador estaria de muita boa fé, apenas julgaria ver o que não vê. Quando diz que viu uma mesa levantar-se e manter-se no ar, sem ponto de apoio, a verdade é que a mesa não se mexeu. Ele a viu no ar, por efeito de uma espécie de miragem ou por uma refração, qual a que nos faz ver na água um astro ou um objeto qualquer, fora da sua posição real. Isto, a rigor, seria possível, mas o que já testemunharam fenômenos espíritas hão podido certificar-se do isolamento da mesa suspensa, passando por debaixo dela, o que parece difícil de se conseguir, caso o móvel não se houvesse despregado do solo. Por outro lado, muitas vezes tem sucedido quebrar-se a mesa ao cair. Dar-se-á que também aí nada mais haja do que simples efeito de ótica? É fora de dúvida que uma causa fisiológica bem conhecida pode fazer que uma pessoa julgue ver em movimento um objeto que não se moveu, ou que suponha estar ela própria a mover-se, quando permanece imóvel. Mas quando, rodeando uma mesa, muitas pessoas a veem arrastada por um movimento tão rápido que difícil se lhes torna acompanhá-la, ou que mesmo deita algumas delas ao chão, poder-se-á dizer que todas se acham tomadas de vertigem, como o bêbado que acredita estar vendo a casa em que mora passar-lhe por diante dos olhos? Ponto 41. Sistema do músculo estalante. Assim sendo, pelo que toca à visão
De outro modo, não poderia ser pelo que concerne à audição. Quando as pancadas são ouvidas por todas as pessoas reunidas em determinado lugar, não há como atribuí-las razoavelmente a uma ilusão. Pomos de parte, está claro, toda ideia de fraude e supomos que uma atenta observação tenha verificado não serem as pancadas atribuíveis a qualquer causa fortuita ou material. É certo que um sábio médico deu desse fenômeno uma explicação, ao seu parecer peremptória. A causa, disse ele, reside nas contrações voluntárias ou involuntárias do tendão do músculo curto perôneo. A este propósito, desce as mais completas minúcias anatômicas para demonstrar por que mecanismo pode esse tendão produzir os ruídos de que se trata, imitar os rufos do tambor e até executar áreas ritmadas. Conclui daí que os que julgam ouvir pancadas numa mesa são vítimas de uma mistificação ou de uma ilusão. O fato em si não é novo, infelizmente, para o autor dessa pretendida descoberta. Sua teoria é incapaz de explicar todos os casos. Digamos, antes de tudo, que os que gozam da estranha faculdade de fazer que o seu músculo curto perôneo ou qualquer outro estale à vontade, de executar áreas por esse meio, são indivíduos excepcionais, enquanto muito comum é a de fazer-se que uma mesa de pancadas e que nem todos, dado que algum exista, dos que gozam dessa última faculdade possuem a primeira. Em segundo lugar, o sábio doutor esqueceu de explicar como o estalido muscular de uma pessoa imóvel e afastada da mesa pode produzir nesta vibração sensível a quem a toque. Como pode esse ruído repercutir à vontade dos assistentes nas diferentes partes da mesa ou nos outros móveis, nas paredes, no forro, etc. Como, finalmente, a ação daquele músculo pode atingir uma mesa em que ninguém toca e fazê-la mover-se. Em suma, a explicação a que nos reportamos, se de fato o fosse, apenas infirmaria o fenômeno das pancadas, nada adiantando com relação a qualquer dos outros muitos modos de comunicação. Reconheçamos, pois, que ele julgou sem ter visto ou sem ter observado tudo, e observado bem. E é sempre de lamentar que homens de ciência se afoitem a dar, do que não conhecem, explicações que os fatos podem desmentir. O próprio saber que possuem deverá torná-los tanto mais circunspectos em seus juízos, quanto é certo que esse saber afasta deles os limites do desconhecido. Ponto 42. Sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenômenos, a primeira ideia que naturalmente acudiu ao espírito dos que os verificaram foi a de atribuir os movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião e teria prevalecido se o fenômeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, a do aumento que, em certos casos, experimentava a força atuante, na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma destas podia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já dissemos que o que caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. Se, porém, um só fato que seja contradiz, é que ela é falsa, incompleta ou por demais absoluta. Ora, foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade e respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente, desde que o efeito deixava de ser puramente físico. Outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado
para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, sem haver visto coisa alguma. O ponto capital, portanto, está em verificar se a ação inteligente, de cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-lhe ao trabalho de observar. Ponto 43. Sistema do reflexo. Reconhecida a ação inteligente, restava saber de onde provinha essa inteligência. Julgou-se que bem podia ser a do médium ou a dos assistentes, a se refletirem como a luz ou os raios sonoros. Era possível, só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos, antes de tudo, que este sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista. Para que a inteligência dos assistentes pudesse reproduzir-se por via indireta, preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzido a estas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenômeno? Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte e a traduzir pelo movimento e pelo ruído? Já não haveria aí o que excitasse a curiosidade dos sábios? Por que então a desprezaram eles que se afadigam na pesquisa de uma fibra nervosa? Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria, e a experiência a condenou, porquanto demonstra a todos os momentos e com os mais positivos fatos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é muitas vezes contrário, que contradiz todas as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil me é acreditar que a resposta provinha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto. Em apoio da teoria que apreciamos, costumam invocar certos casos em que são idênticos o pensamento manifestado e dos assistentes, mas que prova isso, senão que estes podem pensar como a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser sempre opostas. Quando no curso de uma conversação o vosso interlocutor emite um pensamento análogo ao que vos está na mente, direis por isso que de vós mesmo vem o seu pensamento? Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivado fique não ser absoluta esta teoria. Como explicar pela reflexão do pensamento as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, as respostas do mais alto alcance filosófico obtidas por indivíduos iletrados, as, as respostas dadas a perguntas mentais ou em outra língua que o médico desconhece, e mil outros fatos que não permitem dúvidas sobre a independência da inteligência que se manifesta? A opinião oposta não pode deixar de resultar de falta de observação. Provada como está moralmente pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa da do médio e a dos assistentes, provada também o está materialmente, pelo fato da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, nem pena, nem contato e malgrado todas as precauções tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenômeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento expresso contra toda expectativa e sem que alguma questão tenha sido formulada, não consente se veja nele um reflexo da dos assistentes. Em alguns casos, o sistema do reflexo é bastante descortês, quando uma reunião de pessoas honestas surge inopinadamente uma dessas comunicações de revoltante grosseria, fora desatencioso, para com os assistentes, pretender-se que ela haja provido de um deles. Seja provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Abre parêntese.
Vede o Livro dos Espíritos, Introdução, parágrafo 16, fecha parêntese. Ponto 44. Sistema da alma coletiva constitui uma variante do precedente. Segundo este sistema, apenas a alma do médium se manifesta, porém identificada com a de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, em que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Conquanto a brochura em que essa teoria vem exposta se intitule A Luz. Nota de Allan Kardec. Comunhão, à luz do fenômeno do espírito, mesas falantes, sonâmbulos, médios, milagres, magnetismo espiritual, poder da prática da fé, por Emma Tipsey, uma alma coletiva que escreve por intermédio de uma prancheta. Bruxelas, em 1858, Casa de Vroyer. Muito obscuro se nos afigura o seu estilo. Confessamos não ter logrado compreendê-la e dela falamos unicamente de memória. É, em suma, como tantas outras, uma opinião individual, que conta poucos prosélitos. Em nome de Emma Tipsey, o autor designa o ser coletivo criado pela sua imaginação. Por epígrafe, tomou a seguinte sentença: nada há oculto que não deva ser conhecido. Esta proposição é evidentemente falsa, porquanto uma imensidade há de coisas que o homem não pode e não tem que saber. Bem presunçoso seria aquele que pretendesse devassar todos os segredos de Deus. Ponto 45. Sistema sonambúlico. Mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Admite como o anterior que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Mas, para explicar o fato de o médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobrecitação momentânea de suas faculdades mentais, a uma espécie de estado sonâmbulico ou estático, que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há de negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tem observado como opera a maioria dos médiuns, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre a de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse representar uma comédia. Como, porém, se há de crer na inspiração quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo, conversando de uma coisa e de outra? Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever e, ainda menos, quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta, de uma cesta. No curso desta obra, teremos a ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, são numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido, de fatos insulados, conclusões gerais. Ponto 46. Sistema pessimista diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhe perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e aceitaram ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo e os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco eco encontre hoje, este sistema é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse.
Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo visível com o mundo invisível, ou, pelo menos, com uma parte deste último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível, quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela percebeu todo o seu prestígio e, pode-se dizer, toda a verossimilhança, porquanto admitida. O que se seguirá é que todas essas almas eram demônios, embora fossem as de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos, morrendo, nos tornaríamos demônios, doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Bem difícil será persuadir uma mãe de um filho querido, que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua afeição e de sua identidade. É um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus, e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus que, pelo fato de morrerem, não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Aos que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Primeiro, há ou não há espíritos bons e maus? Segundo, Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos, ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar? Terceiro, afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não o podem fazer. Sendo assim, uma de duas. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque, em sua bondade, não permitira ele que os bons fizessem o mesmo, para contrabalancear a influência dos outros. Quarto, que provas podeis apresentar na impossibilidade de os bons espíritos se comunicarem? Quinto, quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos com efeito haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncie a fraude. Sexto, se só o demônio se comunica, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, por que recomenda que se ore a Deus, se nos submetemos à vontade de Deus, que suportaremos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras, nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas do Cristo? Numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para lhe destruir o império. Dele, demônio? Se tais conselhos, o demônio é quem os dá, forçoso para convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Sétimo, por que os espíritos se comunicam? É que Deus os permite. Em presença das boas e das más comunicações, não será mais lógico admitir-se que umas Deus as permite para nos experimentar e as outras para nos aconselhar ao bem? Oitavo, que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos, e que o afastasse de si, que o privasse do contato com pessoas que pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus procede como um bom pai, não procederia, e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Nono, a Igreja reconhece como autêntica essas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Acreditamos que algumas pessoas hajam processado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas.
pelo amor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos, dizendo que só o diabo se manifesta. Quiseram aterrorizar, quase como se fosse com uma criança a quem se diz: não toques nisto, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, mas quando mais não seja para saber como é feito, e muito espantados ficam por não o acharem tão feio como o imaginavam. E não se poderiam achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente, há para quem todos os que não são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos. Ainda mais sobre os que referem aos interesses deste mundo do que sobre os que concernem aos dos outros? Não podendo negar os fatos, entenderam de apresentá-los sobre forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu um melhor resultado do que os outros, onde o temor do ridículo se mostra impotente, forçoso e se deixe passar as coisas. O muçulmano que ouviu um espírito falar contra certas leis do Alcorão certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu, pelo que se toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, porque se permitiria a liberdade de pensar de modo diverso da do dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos, é isto motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos assim os espíritos, como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-lo, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Ponto 47. Sistema otimista. Ao lado do que esses fenômenos unicamente veem a ação do demônio, então outros que tão somente hão visto a dos bons espíritos. Supuseram que, estando liberta da matéria, a alma, nenhum véu mais lhe encobre coisa alguma, devendo ela, portanto, possuir a ciência e a sabedoria supremas. A confiança cega nessa superioridade absoluta dos seres do mundo invisível tem sido, para muitos, a causa de não poucas decepções. Estes aprenderão à sua custa a desconfiar de certos espíritos, quanto de certos homens. Ponto 48. Sistema unispírita ou monoespírita. Com a variedade do sistema otimista, temos o que se baseia na crença de um único espírito se comunica com o homem, sendo esse espírito o Cristo, que é protetor da terra. Diante das comunicações da mais baixa trivialidade, de revoltante grosseria, impregnadas de malevolência e de maldade, haveria profanação e impiedade em supor-se que pudesse emanar do espírito do bem por excelência. Se os que assim o creem nunca tivessem obtido senão comunicações inatacáveis, ainda se lhes conceberia a ilusão. A maioria deles, porém, concorda que tem recebido algumas não muito ruins, o que explicam dizendo ser uma prova a que o bom espírito o sujeita, com o lhes ditar algumas coisas absurdas. Assim, enquanto uns atribuem todas as comunicações ao diabo, que se pode dizer coisas excelentes para tentar, pensam outros que só Jesus se manifesta e que pode dizer coisas detestáveis para experimentar os homens.
Entre estas duas opiniões tão opostas, quem sentenciará? O bom senso e a experiência. Dizemos, a experiência, por ser impossível que os que professam ideias tão exclusivas tudo tenham visto e visto bem. Quando se lhes objeta com os fatos de identidade que atestam por meio de manifestações escritas, visuais ou outras, a presença de parentes e conhecidos dos circunstantes, respondem que é sempre o mesmo espírito, o diabo segundo aqueles, o Cristo segundo estes, que toma todas as formas. Porém, não nos dizem por que motivo os outros espíritos não se podem comunicar, com que fim o espírito da verdade vos viaria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, ou lhe iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas. A razão se nega a admitir que o espírito entre todo santo desça e representa semelhante comédia. Demais, negar a possibilidade de qualquer outra comunicação não importa em subtrair ao espiritismo o que este tem de mais suave, a consolação dos aflitos. Digamos, pura e simplesmente, que tal sistema é irracional e não suporta exame sério. Sistema multiespírita ou poliespírita. Todos os sistemas a que temos passado em revista, sem excetuar os que se orientam no sentido de negar, fundam-se em algumas observações, porém incompletas ou mal interpretadas. Se uma casa for vermelha de um lado e branca do outro, aquele que houver visto apenas por um lado afirmará que ela é branca, outro declarará que é vermelha. Ambos estarão em erro e terão razão. No entanto, aquele que a tenha visto dos dois lados dirá que a casa é branca e vermelha, e só ele estará com a verdade. O mesmo sucede com a opinião que se forme do espiritismo. Pode ser verdadeira a certos respeitos e falsa se generalizar o que é parcial, se tomar como regra o que constitui exceção, como o todo o que é apenas a parte. Por isso dizemos que quem deseja estudar esta ciência deve observar muito e durante muito tempo. Só o tempo lhe permitirá aprender os pormenores, notar as matizes delicadas, observar uma imensidade de fatos característicos que lhes serão outros tantos raios de luz. Se, porém, se detiver na superfície, expor-se a formular juízo prematuro e, consequentemente, errôneo. Eis aqui as consequências gerais deduzidas de uma observação completa e que agora formam a crença, podendo dizer da universalidade dos espíritas, visto que os sistemas restritos não passam de opiniões insuladas. Primeiro, os fenômenos espíritas são produzidos por inteligências extracorpóreas, as quais também se dão o nome de espíritos. Segundo, os espíritos constituem um mundo invisível, estão em toda parte, povoam infinitivamente os espaços, muitos deles de contínuo em torno de nós, com os quais nós chamamos em contato. Terceiro, os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral, e são uma das potências da natureza. Quarto, os espíritos não são seres à parte dentro da criação, mas as almas dos que hão vivido na Terra ou em outros mundos, e que despiram o invólucro corpóreo, donde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados, e que nós, morrendo, nos tornaremos espíritos. Quinto, há espíritos de todos os graus de bondade e de malícia, de saber e de ignorância. Sexto, todos estão submetidos à lei do progresso e podem todos chegar à perfeição, mas, como têm livre-arbítrio, lá chegam em tempo mais ou menos longo, conforme seus esforços e vontade. Sétimo, são felizes ou infelizes, de acordo com o bem ou mal que praticaram durante a vida e com o grau de adiantamento que alcançaram. A felicidade perfeita e sem mescla é partilha unicamente dos espíritos que atingiram o grau supremo da perfeição. Oitavo, todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem manifestar-se aos homens indefinido e ao homem que podem comunicar-se. Nono, os espíritos se comunicam por médium, que lhes servem de instrumentos e intérpretes. Décimo,
Reconhece-se a superioridade ou a inferioridade dos espíritos pela linguagem que usam. Os bons só aconselham o bem, e só dizem coisas proveitosas. Tudo neles lhe atesta a elevação. Os maus enganam a todas as suas palavras, trazem o cunho da imperfeição e da ignorância. Os diferentes graus por que passam os espíritos se acham indicados na escala espírita. Abre parênteses, o Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1, questão 100, fecha parênteses. O estudo dessa classificação é indispensável para apreciar a natureza dos espíritos que se manifestam, assim como suas boas e más qualidades. Ponto 50. Sistema da alma material. Consiste apenas uma opinião particular sobre a natureza íntima da alma. Segundo esta opinião, a alma e o perispírito não seriam distintos uma do outro, ou melhor, o perispírito seria a própria alma, a se depurar gradualmente por meio de transmigrações diversas, como o álcool se depura por meio de diversas destilações, ao passo que a doutrina espírita considera o perispírito simplesmente como o envoltório fluídico da alma, ou do espírito. Sendo matéria o perispírito, se bem que muito etérea, a alma seria de uma natureza material mais ou menos essencial, de acordo com o grau da sua purificação. Este sistema não infirma qualquer dos princípios fundamentais da doutrina espírita, pois que nada altera com relação ao destino da alma. As condições de sua felicidade futura são as mesmas, formando a alma e o perispírito um todo, sob a denominação de espírito, como o germe e o perisperma o formam sobre a de um fruto. Toda questão se reduz a considerar homogêneo o todo, em vez de considerá-lo formado de duas partes distintas. Como se vê, isto não leva a consequência alguma, e de tal opinião não houvéramos falado, se não soubéssemos de pessoas inclinadas a ver uma nova escola no que não é, em definitivo, mais do que simples interpretação de palavras. Semelhante opinião, restrita, aliás, mesmo que se achasse mais generalizada, não constituiria uma cisão entre os espíritas, do mesmo modo que as duas teorias da emissão e das ondulações da luz não significam uma cisão entre os físicos. Os que se decidem a formar grupos à parte por uma questão assim pueril provariam só com isso que ligam mais importância ao acessório do que ao principal, e que se acham compelidos à desunião por espíritos que não podem ser bons, visto que os espíritos jamais insuflam a acrimônia, nem a cisânia. Daí o concitarmos todos os verdadeiros espíritas a se manterem em guarda contra tais sugestões, e não derem a certos pormenores por importância do que merecem. O essencial é o fundo. Julgamo-nos, entretanto, na obrigação de dizer algumas palavras acerca dos fundamentos em que repousa a opinião dos que consideram distinto a alma e o perispírito. Ela se baseia no ensino dos espíritos, que nunca divergiam a esse respeito. Referimos-nos aos esclarecidos, porquanto, entre os espíritos em geral, muitos há que não sabem mais, que sabem mesmo menos do que os homens, ao passo que a teoria contrária é de concepção humana. Não inventamos nem imaginamos o perispírito para explicar os fenômenos. Sua existência nos foi revelada pelos espíritos, e a experiência nula confirmou. Abre parêntese, o Livro dos Espíritos, questão 93, fecha parêntese. Apoia-se também no estudo das sensações do espírito. Abre parêntese, o Livro dos Espíritos, questão 257, fecha parêntese. E, sobretudo, no fenômeno das aparições tangíveis, fenômenos que, conformidade com a opinião que estamos apreciando, implicaria a solidificação e a desagregação das partes constitutivas da alma e, pois, a sua desorganização. Fora mister, além disso, admitir-se que esta matéria, que pode ser percebida pelos vossos sentidos, é, ela própria, o princípio inteligente, a que não nos parece mais racional do que confundir o corpo com a alma, ou a roupa com o corpo. Quanto à natureza íntima da alma, essa desconhecemos. Quando se diz que a alma é imaterial, deve-se entendê-lo em sentido relativo, não em sentido absoluto. Por isso que a imaterialidade absoluta seria um nada.
Ora, a alma e o espírito são alguma coisa, qualificando-a de imaterial. Quer dizer-se que a sua essência é de modo superior, que nenhuma analogia tem com o que chamamos matéria, e que assim, para nós, ela é imaterial. Abre parênteses, o Livro dos Espíritos, questões 23 e 82, fecha parênteses. Ponto 51. Eis aqui a resposta que, sobre este assunto, deu um espírito. Os que chamam perispírito não é senão o que outros chamam evuntório material fluídico. Direi, de modo mais lógico, para fazer compreendido, que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Fala aqui dos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres ainda lhes dão de todo inerentes. Logo são como vede matérias. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimento que os espíritos superiores não podem experimentar, visto que os fluidos terrestres se acham depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Esta, para progredir, necessita sempre de um agente. Sem agente, ela nada é para vós, ou melhor, não a podeis conceber. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, é o agente pelo meio do qual nos comunicamos convosco, quer diretamente, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma, donde infinitas modalidades de médios e de comunicações. Agora, o ponto de vista científico, ou seja, a essência mesmo do perispírito, isso é outra questão. Compreendei primeiro moralmente. Resta apenas uma discussão sobre a natureza dos fluidos, coisa por outra inexplicável. A ciência ainda não sabe bastante, porém lá chegará, se quiser caminhar com o espiritismo. O perispírito pode variar e mudar ao infinito. A alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também eu não perquiro, vós pesquisais o perispírito, nós, outros, agora pesquisamos a alma. Esperar, pois, lamenais. Assim, espíritos que podemos considerar adiantados, ainda não conseguiram sondar a natureza da alma. Como podereis nós fazê-lo? É, portanto, perder tempo querer perscrutar o princípio das coisas que, como foi dito em O Livro dos Espíritos, abre parêntese, questões 49 e 17, fecha parêntese, está nos segredos de Deus. Pretender esquadrinhar com auxílio do Espiritismo o que escapa ao estado da humanidade é desviá-lo do seu verdadeiro objetivo, é fazer como a criança que quisesse saber tanto quanto o velho. Aplique o Espiritismo em aperfeiçoar-se moralmente, eis o essencial. Ou mais, não passe de curiosidade estéril e muitas vezes orgulhosa, cuja satisfação não os faria adiantar um passo. O único meio de nos adiantarmos consiste em nos tornarmos melhores. Os espíritos que editaram o livro que lhe traz o nome demonstraram a sua sabedoria, mantendo-se pelo que concerne ao princípio das coisas, dentro dos limites que Deus não permite sejam ultrapassados, e deixando os espíritos sistemáticos e presunçosos a responsabilidade das teorias prematuras e errôneas, mais sedutoras do que sólidas, e que um dia virão a cair ante a razão, como tantas outras surgidas dos cérebros humanos. Eles, ao justo, só disseram o que era preciso para que o homem compreendesse o futuro que o aguarda e para, por essa maneira, animá-lo à prática do bem. Abre parêntese. Vede aqui adiante, na segunda parte, o capítulo 1 da ação dos espíritos sobre a matéria.